o pedaço de argila, ele pode ser moldado. E esse cara aqui, no primeiro verso, não se permitiu ser moldado. Então o Clay foi só pra rimar com say, né? Senão ele teria aprendido a própria lição. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e a última Chili Mondays antes do show dos Chili Peppers aqui em Porto Alegre. Então eles já estão no Brasil, já estão aí, né, passando por todas as cidades. Muitas pessoas já assistiram, já tem muitos vídeos aí pra ver. Eu não vi nada, não sei o setlist, eu prefiro ir aí às cegas pra curtir o show, seja o que for que vier. Vai ter vlog, vai ter review, não sei quando vou conseguir editar todas essas coisas, que novembro é um mês muito corrido, mas tem bastante coisa aí que a gente vai fazer em relação ao show dos Chili Peppers, porque também faz parte dessa celebração e dessa conversa que a gente criou aqui no canal. Então eu fico muito feliz que a gente vai poder finalmente assistir a banda ao vivo, né? Perdi a oportunidade de assistir eles em outros momentos, então agora vai ser muito legal poder assistir eles juntamente, né, com as pessoas que assistem o canal. Então vai ser bem interessante poder fazer essa celebração e parece que né, o canal não vai terminar, não é uma despedida nem nada assim, mas de certa forma é um fechamento daquilo que a gente está construindo e conversando há tanto tempo já aqui nas segundas-feiras. Então eu acho que é muito interessante, vai ser muito legal. Espero também ouvir de vocês como está sendo quem está indo nos shows. E aí o Marcos Vinícius, grande inscrito do canal, também me mandou uma mensagem dizendo que foi no show de Brasília e aí o Sr. Chad Smith arremessa a sua baqueta e quem é que pega? Sr. Marcos Vinícius. Então é muito legal ele poder compartilhar comigo e com nós aqui que curtimos Chili Peppers, né? E como sempre falo, né? Eu não sou o cara que mais ama Chili Peppers do mundo, mas estou aqui nesse papel de nos unir como fãs da banda, que também celebramos, né, não só as composições, como a parte mais intelectual aí, mais subjetiva, mais poética do Anthony Kiedis e dos caras, assim. Então, muito mais do que gostar ou ser muito fã da banda, eu acho que tem muitas outras coisas que a gente consegue criar, construir e conversar aqui no canal. Então, tudo isso me deixa, inclusive esse depoimento aí do Marcos Vinícius. Então, tudo isso me deixa realmente extremamente feliz disso que nós construímos aqui. Tem mais coisas também para eu falar. Cheguei até a fazer uma lista aqui, né? Na quarta-feira, o vídeo de quarta-feira de uma banda que eu escutei me foi recomendada recentemente e eu não conhecia, é Five Times August, e o nome da música que eu vou traduzir é Ain't No Rock and Roll. Eu acho que é uma música que eu achei excelente, o clipe é fantástico, quem puder ou quem já conhece ou quem não conhece, eu acho que essa música resumiu tudo que eu penso do rock and roll atual. Eu fiquei impressionado, assim, tanto o clipe com as imagens, assim, é um clipe com uma raiz, né, um clipe dizendo que não existe mais rock and roll, ao mesmo tempo que o clipe dá umas alfinetadas, né, umas porradas diretas a muitos ícones, assim. Então é um movimento aí bem rock and roll para alguém que tá dizendo que não existe mais rock and roll, assim. Então fica muito mais do que recomendado, porque eu vou conversar bastante aí na quarta-feira sobre esse som que é Five Times August com Ain't No Rock and Roll. Foi lançado recentemente, recém me foi recomendado, não conheço nada sobre a banda, não sei quem são os artistas, mas gostei muito da música e mais importante do que tudo, a mensagem por trás da música, assim, fantástico, e é uma coisa que eu já estava refletindo há bastante tempo, não sabia como abordar no canal e essa música eu acho que é a deixa e a desculpa perfeita pra gente conversar sobre coisas que eu já penso há muito tempo, né? Incluindo também, né, geralmente as críticas que vem no canal é nos vídeos que eu falo de Pearl Jam, e aí nesse clipe aí o cara critica muito pessoas como Ed Vedder, critica Rage Against the Machine, que é outra banda que eu evito falar no canal, então vai ser bem interessante a gente poder conversar desses porquês e saber que alguém aí também, né, um artista se pôs no seu papel, né, usou a sua rebeldia e a sua inteligência, a sua obra, né, a sua intensidade poética para poder botar em palavras em uma música muito boa, mais lenta por sinal, então eu também gostei de uma música mais lenta, que tem uma mensagem legal, as imagens do clipe aí, bons entendedores entenderão, porque elas são diretas e dão um tapa na cara de muitas pessoas que defendem esses dinossauros aí, né? Esses dinossauros hipócritas. Então tem muita coisa aí que eles construíram assim, olha. Fiquei impressionado com esse clipe, então vou recomendar de novo Five Times August com Ain't No Rock and Roll, vai ser o vídeo de quarta-feira. E agora a gente vai para a reflexão de hoje e aí depois a gente vai falar de Why Don't You Love Me, né? Então já que estamos, né, procurando briga, vamos procurar briga, né? Sempre que eu ponho aí enquetes dos primeiros discos dos Chili Peppers, muito poucas pessoas respondem, né? Então o pessoal defende o início da banda, mas na hora de votar e pedir música já se foi, né? Não aparece ninguém. Mas não tem problema, a gente vai traduzir, né? O objetivo do canal é traduzir
todas as músicas oficiais lançadas pelos Chili Peppers em sua carreira. Então nossa estrada aí já foi muito trilhada, mas tem muito mais por vir. Então vamos fazer uma reflexão e depois a gente volta para traduzir Why Don't You Love Me? O tema da reflexão de hoje é origami. Tá, agora sim, agora o cara perdeu a cabeça, não tem mais o que dizer, o cara vem me inventar de falar de origami. Exatamente, mas já vai fazer sentido. Esses tempos ali, quando eu tava fazendo as reflexões que me pediram, né, dicas pra juventude, alguém deixou nos comentários, e me desculpe, eu não lembro o nome da pessoa que deixou, mas o comentário que a pessoa me deixou me fez pensar, né? Me perguntaram assim, olha, o que adianta fazer reflexão para jovens se uma característica do jovem é não escutar? E eu achei isso muito legal, assim, eu achei é uma contribuição muito válida, porque sim, tem muito jovem que não escuta, mas a gente pensa assim, né? Por que tem jovem que não escuta, né? E a ideia é que tem jovens que escutam, mas o que não escuta geralmente é o arrogante, é o que acha que sabe. A juventude tem muita arrogância, faz parte da juventude a gente achar que sabe. E tem um nível disso que é saudável, tá tudo bem, é normal, então a gente também não pode condenar todo jovem por ter arrogância, mas é interessante a gente vir e entender o que tem por detrás da arrogância. E aí sim é a diferença entre o jovem que escuta e o que não escuta. O jovem que está disposto a aprender, o jovem que entende que não sabe, mas que um dia vai saber, é o que escuta. O jovem que está disposto a aprender com os outros, com a lição que o outro tem para ensinar. O jovem que está entendendo que aquele conhecimento de que alguém que já viveu pode ser aplicado naquilo que ele vai viver. Esse é aquele que consegue vencer a arrogância da juventude. Mas aquele que não sabe e tem uma insegurança em não saber, ele ataca. Isso é muito comum no trauma. Isso tem muito a ver com psicologia. Isso tem muito a ver com a reação ao trauma. Nem todo aquele que é arrogante, nem todo aquele que não quer escutar conselhos é traumatizado. Mas tem em comum com o trauma essa ideia do ataque. Eu não preciso saber, porque eu já sei. Ou eu não preciso saber porque eu tenho medo de admitir que eu não sei. E isso é muito comum em pessoas traumatizadas. E o traumatizado, ele não deixa de combater, né? E não é o traumatizado a pessoa, né? Mas isso é uma reação que o trauma causa na pessoa. Isso é um movimento inconsciente. E às vezes o que acontece? Arrogância. Eu sei. Eu não posso me permitir fazer com que as pessoas saibam que eu não sei. E aí o que a pessoa faz? Ataca. Age de uma forma arrogante, né? E quando eu falo ataque, nem sempre é um ataque físico, né? Ou é um ataque de a pessoa ser grosseira, mas às vezes a pessoa se negar a aprender também é uma forma de mostrar como se fosse um sintoma. É um sintoma daqueles que têm um medo, uma ansiedade, né? Não querem ser descobertos como impostores, e aí o que eles acabam fazendo é tendo essa arrogância. E é muito mais fácil disso acontecer no jovem, porque parte da trajetória do jovem é não ter experiência, né? Então o jovem tem muita vontade, mas tem pouca experiência, e aí o jovem que está disposto a aprender escuta, o jovem que tem, né, uma fragilidade com a sua falta de experiência ataca, e aí ele não escuta. E aí o que tudo isso tem a ver com origami? É a experiência, né? Então me veio essa frase na clínica esses dias, eu compartilhei com a minha chefe, ela até gostou, mas eu achei muito bobinha, mas como ela gostou e ela tem mais experiência do que eu vou compartilhar essa frase, porque aí também faz parte disso, né? Ela que é uma pessoa mais sábia e tem mais experiência nessa área do que eu, e mais experiência de vida do que eu também, ela me disse que ela gostou dessa analogia que eu fiz, então é o que eu vou compartilhar, né? E a analogia é: a vida é que nem um origami. Enquanto a gente está dobrando as páginas, enquanto a gente está dobrando a folha, a gente não consegue enxergar a forma final. E eu acho que, eu achei muito bobo, mas eu acho que tem um sentido, né? Enquanto tá ali, dobra o quadrado, vira, mexe a folha, agora faz uma orelhinha na página, faz isso aqui. Talvez vire um cisne, talvez vire um cachorro, talvez vire um avião. E a gente, quando é jovem e ainda tá nesse processo de dobrar as páginas, muitas vezes o que a gente faz? A gente nem se preocupa, ou às vezes a gente desiste de dobrar a página porque a gente acha que essa dobra nunca vai nos levar a lugar nenhum, né? Então aí tem a ver com, né, essa vontade de ter resultados imediatos, essa vontade, essa afobação de querer aprender logo e ter um resultado logo, né? Tem a ver com aquela reflexão que eu fiz naquele outro vídeo, né? Mas essa afobação que a gente tem, que é comum com os jovens, mas tem pessoas mais adultas que também têm esse tipo de afobação. A gente quer muito resultado, a gente quer muito sucesso, e a gente às vezes não se preocupa na tentativa, né? Então eu tava conversando assim até com a minha colega de trabalho,
E ela foi uma pessoa muito crítica e foi legal ter a minha chefe junto, né? Ela é uma pessoa muito boa, mas ela tem um lado que, claro, ela não tá tão imersa na psicologia quanto a gente tá, né? A empresa tem funcionários de várias vertentes, né? Então, às vezes, nem todo mundo ali que trabalha é psicólogo. E ela não, essa pessoa em casa não é. E eu tô aprendendo a ser, né? E aí o contraste é bom porque tem minha chefe que já é uma psicóloga com anos de experiência. E aí, quando eu dei essa analogia, né? Ela meio que riu assim e ela não entendeu esse lado, né? Porque ela falou assim, olha tu aí, né? Já fez publicidade, era músico, estudou arte e agora tu tá na psicologia, né? Quando é que tu vai parar de estudar? E aí que eu falei pra ela, né? Eu falei assim, foram páginas da minha vida que me levaram à forma que eu tô criando hoje, né? Minha forma não está completa, ainda não sei o que vai sair dessa dobradura aí de páginas da minha vida, mas tá tomando eu já tenho uma ideia do que a forma vai ser. E eu acho que isso é bom porque a gente consegue, primeiro, reduz a ansiedade, nos dá um senso de propósito na vida, né? Começar a enxergar a forma que vai tomar. E isso também nos deixa mais seguro, né? Nos deixa mais tranquilos. E eu acho que quando a gente é jovem e a gente não consegue enxergar essa forma final ou uma pré-forma, né? Não conseguir enxergar que essa forma pode ser alguma coisa útil, concreta, né? Que nos dê um resultado. A gente entra nesse momento de afobação. A gente entra nesse momento que a nossa visão fica muito focada no que a gente tem, na página que a gente está dobrando, que talvez não nos leve a nada, e a gente perde essa noção do todo, né? No inglês tem aquela frase que eu demorei muitos anos para entender, que é see the forest for the trees, né? Enxergue a floresta pelas árvores, né? Ou enxergue as árvores da floresta, né? Então a forma total da floresta é um conjunto, e na verdade cada árvore individual tem uma história diferente. Mas todas essas árvores se unem para formar uma forma total e contribuir para o que é uma floresta, né? E é isso que eu acho interessante, assim, eu acho que o jovem que se permite escutar, o jovem que consegue entender que tudo é uma construção, e quando eu falo essas coisas, eu entendo que esses movimentos não são fáceis. Eu entendo perfeitamente que quando a gente é jovem, eu já fui jovem, a gente tem uma afobação, a gente quer resultado. Vocês não sabem a agonia que me dava das minhas bandas e meus projetos não darem certo. E hoje em dia eu já olho o canal, né, que é o meu projeto atual, meu projeto artístico, né, filosófico, empresarial, empreendedor, o que seja, né? Esse projeto que eu estou dedicando meu tempo agora, eu entendo que ele leva tempo e eu não estou com pressa de chegar nos objetivos que eu botei para mim mesmo. E o que eu estou ganhando com esse canal, ele é muito mais do que qualquer outro objetivo, que nem na reflexão que a gente fez de 4 mil inscritos. O que eu ganho desse canal, ele é muito maior do que a noção de dar certo ou dar errado, né? Esses dias eu estava conversando com alguém também na clínica, né? Pra gente ver que até em clínica de psicologia tem pessoas que não se permitem enxergar algumas coisas, né? Eu estava conversando com alguém e aí essa pessoa me perguntou assim, né? Quantos inscritos tem no teu canal? Eu falei, esse aí fechei 4 mil. E a pessoa falou, mas eu conheço alguém que tem 200 mil. E eu falei, beleza, ótimo que essa pessoa tem 200 mil inscritos. Mas o meu caminho, a minha jornada e o que eu construí vale muito mais para mim ter 4 mil do que os 200 de alguém que eu não conheço. E eu acho que é isso que é importante, né? Eu já tô num caminho em que eu não me permito abalar porque alguém tem mais inscritos do que eu. Isso é tão superficial. E a construção que a gente está fazendo e o tema, a temática do canal, a intenção do canal é ir ao profundo, que é o que eu quero na clínica também, por isso que eu amo psicanálise, porque é o profundo que me interessa. Pessoas profundas me interessam. Se alguém quer vir até o canal só para ver a tradução e ir embora, ótimo, não tem problema nenhum. Mas as pessoas que ficam, as pessoas que conversam, as pessoas que colaboram, contribuem, eu sei que elas são profundas, elas têm um interesse no profundo. E é isso que vale para mim, é mais uma das vitórias que eu considero no canal. Como eu falei, as coisas da vida levam tempo, mas se permita entender que é um processo. Se permita entender que essa dobrada de página hoje, por mais que ela pareça que não vai dar resultado nenhum, ela vai chegar a uma forma completa. E mesmo que essa forma leve uma vida inteira para ser completa, e eu acho que, na verdade, a gente vai morrer sem completar as nossas formas, porque o que a gente deixa, aí já vem outra reflexão, também não vou entrar em coisas mais, né? Heranças que a gente deixa para outras pessoas no nosso ambiente e tudo mais, isso também pode ser outra coisa discutida em outra época, em outro momento, né? Mas eu acho que sim, a nossa forma completa talvez nunca vá se completar, mas a gente não pode deixar de buscar a completude. Eu acho que isso sim é a analogia do origami, né? Um dia vai ser uma forma que a gente talvez se orgulhe, né, de olhar para trás e ver. Eu já me orgulho do que eu construí até agora na minha vida. Eu acho que
tendo essa noção também me deixa mais tranquilo de poder construir mais coisas e continuar melhorando e tentando ter entendimentos no meu processo de construção. Então acho que essa foi a reflexão de hoje. Espero que todos aí tenham uma boa semana e vamos traduzir a música de hoje. A gente pode falar de Why Don't You Love Me, começando com que eu gostei da música, né? Ela é um cover, mas ela me remete muito mais, né? Claro, contemporâneos ali da mesma época, né? Mas me remete muito mais a Faith No More do que os próprios Chili Peppers ou o que eles estavam fazendo nesse início de carreira, assim. Então, bem interessante ver que essa intenção, assim, essa vontade criativa e essa sonoridade já permeava aquela época, assim. Então, eu não sei se o Faith No More já existia nessa época ou se eles também estavam iniciando, né? Isso aqui é anos 80 ainda, né? Então, eu acho que é interessante, assim, a gente vê que essa sonoridade já estava presente, assim, essa mistura, essa combinação de elementos, né? Então, os Chili Peppers fazendo um cover de outra música, mas que tem uma pegada que me remete, né? Pelo menos pra mim, me remete a Faith No More. Então, já dá pra entender que o que estava acontecendo naquela mistura sonora da época já estava se direcionando pra algum outro momento musical, né? Então, é interessante pra mim e eu gostei bastante. Não escutei a música original, então eu não sei como é que é a original e o quanto ela é diferente, mas se eu não me engano, pelo nome do cara, né? Hank alguma coisa, isso soa como country, né? Ou pelo menos folk, ou algum estilo que não é o costumeiro dos Chili Peppers, né? Mas posso estar errado também, porque eu não conheço realmente o artista original dessa música, né? Mas, vamos lá pra letra, né? Então, Why don't you love me like you used to? How come you treat me like a worn out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue, so why don't you love me like you used to do, né? Então aqui, clássico método de rima, né? Então, por que você não me ama como você costumava me amar? Por que você me trata como se eu fosse um sapato desgastado, né? Worn out é algo que já foi muito usado e acabou se desgastando. My hair is still curly and my eyes are still blue, né? Então o meu cabelo ainda é cacheado, ainda é enrolado e os meus olhos ainda são azuis. Então aqui é interessante porque o membro dos Chili Peppers que tem essas características é o Flea, né? Então apesar de ser um cover, talvez ele escolheu essa música por causa dessa nomenclatura, né? Por causa dessa definição ou dessa descrição, né? So why don't you love me like you used to do, né? Então aqui, clássico método de composição mais antiga, né? Então, repetindo várias palavras e repetindo várias frases, né? Por essa estrutura musical, repetir a primeira frase e a última tem cara de ser meio blues, né? Então pode ser meio que um blues, um country, né? Como é que é o nome do cara? Hank Williams? Não sei dizer. Mas eu lembro que eu li o nome ali da música e eu vi que me remetia muito a algo mais folk, country, alguma coisa mais raiz, né? Americana. Então, vamos ver o que é, né? Mas essa estrutura me remete a essas músicas assim, né? Blues, country. Why don't you spot me like you used to do? When you whisper sweet nothings like you used to do? I'm the same old trouble that you always been through, so why don't you love me like you used to do, né? Então, por que você não spot me like you used to do, né? Então, o spot me é uma gíria, uma expressão para tipo assim, pode ser duas coisas, né? Spot me pode ser me enxergar, né? Porque a ideia do spotlight, né? Que é o farol, ou aquela o holofote, né? Pode ser também. Mas o spot me pode ser a ideia de me dar uma ajuda, né? Pode ser uma ajuda financeira, pode ser uma ajuda de amizade, pode ser uma ajuda emocional, né? Então, o spot me é a ideia de bancar alguém. Pode ser também, né? Então, why don't you spot me like you used to? Então, né? Por que você não faz essas coisas como você costumava fazer? Why don't you... When you whisper sweet nothings like you used to do, né? Então, quando você aí sussurra doces nadas como você costumava fazer, né? Sweet nothings é a ideia de flertar, né? Então, aí duas pessoas apaixonadas flertando uma com a outra. I'm the same old trouble that you always been through, né? Então eu sou o velho problema que você sempre acabou passando, né? Então ele é um padrão de problema que essa pessoa costuma se relacionar, ou essa ideia de que, tipo assim, ele não mudou, né? Ele não se permitiu mudar ou evoluir. Então ele tá dizendo, eu sou o mesmo problema de sempre. E talvez seja por isso que ele perdeu o amor dessa pessoa, né? So why don't you love me like you used to do, né? Então por que você não me ama como você costumava me amar, né? Então a resposta tá na frase anterior, né? A pessoa deixou de evoluir, né? Não se permitiu melhorar como homem. Pode ser. E é interessante, né? Essa escolha de uma música que tem essa pegada talvez completamente diferente daquilo que os Chili Peppers costumam fazer. E aí também tá caracterizado toda essa reverência deles, né? Eles, desde o início da carreira, desde o primeiro disco, já tinham essa ideia de misturar coisas que as pessoas talvez fossem inesperadas e, né, dos Chili Peppers já vem com muita irreverência. Interessante, né? Why don't you be the way you used to be? How come you find so many faults with me? Somebody changed, so let me give you a clue. Why don't you love me like you used to do? Olha só, interessante, né? E aqui
Ele está refletindo sobre o que aconteceu no verso anterior. Então é interessante, né? Why don't you be the way you used to be, né? Por que você não é do jeito que você costumava ser? How come you find so many faults with me, né? Por que você encontra tantos defeitos em mim? Somebody changed, so let me give you a clue. Why don't you love me like you, né? Alguém mudou, então deixa eu te dar uma pista, porque você não me ama como costumava amar, né? Então, pra mim, eu vou chutar porque isso aqui parece muito blues, né? Simplesmente por esse lado, né? Como eu já falei, né? De repetir essa estrutura musical remete muito a blues. Então, why don't you say the things you used to say? How come you treat me like a piece of clay? My hair's still curly and my eyes still blue, so why don't you love me like you used to do? Então, por que você não diz as coisas que você costumava dizer? Por que você me trata como um pedaço de argila, né? Então, say com clay é só para rimar, né? Mas tá, vamos dizer que o pedaço de argila seja algo... Por que o clay só foi para rimar com o say, né? Porque o pedaço de argila, ele pode ser moldado. E esse cara aqui, no primeiro verso, não se permitiu ser moldado. Então o clay foi só para rimar com o say, né? Senão ele teria aprendido a própria lição. E aí ele tá dizendo, my hair's still curly, my eyes still blue, so why don't you love me like you used to do, né? Então o meu cabelo ainda continua enrolado, né? E encaracolado, cacheado, pode ser várias coisas, né? E os meus olhos ainda são azuis, por que você não me ama como você costumava amar, né? Então, ele já sabe a resposta, mas ele não quer enxergar, né? Então, esses olhos azuis estão meio cegos. Ain't had no loving like a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get near, further, closer than a country mile. Ain't had no loving like a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get near, further, closer than a country mile. Let me tell you, boy. Então, são pessoas que estão se afastando, né? Eu não tive nenhum amor que nem um hugging and kissing, né? Então, abraçando e beijando em um tempo longo, né? Long, long while, né? Então já faz muito tempo que esse cara não abraçou e beijou essa pessoa de uma forma amorosa. We don't get near, further, closer than a country mile. Então nós não chegamos perto, longe, ou near, further and closer, né? Further é longe, mas near é próximo. Tá, vamos traduzir, né? Porque os dois são perto, mas vamos lá. Próximo, longe e perto de um country mile, né? Uma milha rústica, uma milha caipira, uma milha do campo, né? Então, country mile, na verdade, é algo que seria um hectare, pode ser, né? Então, algo que seja muito longo, né? Então, eles mesmo estando longe, estão afastados e mesmo estando próximos, continuam distantes. Então, e aí ele repete 2 vezes, let me tell you boy, então deixa eu te falar garoto, deixa eu te falar rapaz, garoto, né? E aí ele diz, why don't you love me like you used to, né? Então também, clássico formato de música, né? Repetiu o verso 1 e o verso 2. E aí no final da música ele diz o quê? Ain't had no loving like a hugging and a kissing a long, long while, we don't get near, further, closer than a country mile. Ele repete já o que foi dito. Então é interessante, porque essa escolha foi bem, né, inusitada. Então é engraçado, Chili Peppers com música country, a não ser Cabron, eu acho que eles não fazem muito essa mistura de músicas não tão próximas, né? Estilos aí bem diferentes. E eu também tô chutando, eu acho que só pelo nome do compositor e pelo formato da música parece ser uma música country, mas eu não tenho certeza. Mas é interessante a escolha deles. Eu acho que aqui a gente pode destacar bem a criatividade dos Chili Peppers e eu espero enxergar a criatividade dos Chili Peppers ao vivo nesta quinta-feira, quando estiver lá no show. Então vai ser bem interessante poder ver eles ao vivo, assim. É uma banda que fazia tempo, assim, né, que eu queria poder ver eles, e eu acho que o canal e tudo que a gente está construindo é a desculpa perfeita pra gente poder celebrar esse momento. Então essa foi Why Don't You Love Me? Não... Tenho certeza quase absoluta que eles não vão tocar essa música no show, mas caso toquem, eu vou dizer pra você semana que vem. Então essa foi o Why Don't You Love Me dos Chili Peppers. Tem de melhor desse som, quer pedir um som pro próximo episódio, pode deixar embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.